Eu recebi inúmeros clientes que me disseram: Carol, eu recebi do meu banco lá no Brasil um comunicado perguntando se eu me mudei para o estrangeiro e agora o que eu faço? Saída fiscal. Eu saí do Brasil, decidi morar no estrangeiro e agora o que eu faço? Eu vejo muitas informações na internet desencontradas e muitas vezes até erradas sobre esse tema. E por essa razão eu vim aqui trazer para vocês os principais parâmetros dessa questão da saída fiscal, em especial com as modificações que existiram em 2025 e agora em 2026 e o maior controle, digamos assim, vou explicar melhor para vocês do que se trata, das autoridades brasileiras sobre os residentes que estão no Brasil ou que estão no estrangeiro. Então a gente percebeu um movimento significativo da autoridade tributária brasileira no sentido de perceber quais são os brasileiros que moram fora ou os brasileiros que ainda estão no Brasil. Então eu recebi inúmeros clientes que me disseram: Carol, eu recebi do meu banco lá no Brasil um comunicado perguntando efetivamente se eu me mudei para o estrangeiro e agora o que eu faço. Então a gente percebeu na prática, eu tenho 10 anos trabalhando nesse viés, e eu percebi na prática que efetivamente no ano de 2005 e agora 2025 e agora em 2026, as autoridades tributárias brasileiras, elas efetivamente tiveram uma maior fiscalização para os brasileiros que estão fora, trazendo essas perguntas, pedindo para fazer o cadastro de residente ou não residente. E nesse sentido a gente percebe que se a situação fiscal quando você mora no estrangeiro já era importante você observar, agora ela é fundamental. Com a quantidade de inteligência artificial que se tem, as informações entre os países, ela se tornou um movimento que já era indispensável. Eu sempre trouxe isso aqui, eu trabalho novamente há 10 anos com esse processo e eu sempre digo a vocês que no momento que vocês decidem sair do Brasil, é o momento que vocês precisam olhar para o planejamento fiscal de vocês. Seja porque você tem uma série de burocracias a tratar no Brasil ou até no país que você vai entrar. Por exemplo, a nossa advocacia aqui em Portugal, na área migratória, ela é linkada diretamente com a questão fiscal. Por quê? Porque no momento que você faz esse processo migratório, que você tem acesso a benefícios fiscais em Portugal. E se você, por exemplo, não prestar atenção nesse movimento, no momento do seu início do processo migratório, você pode perder prazo e perder grandes incentivos fiscais. Então, a parte do planejamento fiscal, e o primeiro ponto é a residência fiscal, ela é muito linkada ao momento que você começa a se organizar para pedir seu visto e posteriormente autorização de residência. Então não deixem para quando chegar no país ou quando tiverem um rendimento no país que vocês estão a fazer esse movimento. A gente também trabalha não só com os estrangeiros que vêm para aqui, para Portugal, os brasileiros que vêm aqui para Portugal para fazer esse processo de saída fiscal, mas também para os brasileiros que estão espalhados pelo mundo, porque é um processo que efetivamente ele é comum e a gente advoga em Portugal e eu ainda faço algumas questões, em especial as fiscais no Brasil. E isso para dizer que o que você precisa entender? Primeiro, você precisa entender que a residência fiscal, ela não é, eu tenho 12 meses. Uma situação muito comum aqui no escritório é, eu tenho 12 meses fora do Brasil, então eu já não sou residente fiscal, eu preciso dentro desse prazo, ou passou meu prazo, eu perdi o prazo dos 12 meses para comunicar. A questão de estar fora do Brasil por 12 meses consecutivos, ele não é a única questão da sua residência fiscal no estrangeiro, ou seja, da sua saída fiscal do Brasil. Você pode ter menos de 12 meses no estrangeiro e ter um ânimo de morar em outro país. E se você faz esse processo com a intenção de morar definitiva, você, por exemplo, não precisa aguardar esses 12 meses. O inverso também é verdadeiro, que às vezes você passou mais de 12 meses fora do Brasil, mas você ainda tem vínculos, estruturas, negócios, ligações, parentes, ou retorna para o Brasil, e isso também vai fazer com que a sua residência fiscal no Brasil também possa ser continuada. Então, a residência fiscal, eu sempre explico, ela tem requisitos objetivos e subjetivos. Os objetivos são aqueles parâmetros, digamos assim, contábeis. 12 meses fora do país, você se torna não residente fiscal, ou 183 dias dentro do território brasileiro, você se torna residente fiscal no território brasileiro. Então, tem, assim, alguns parâmetros objetivos que marcam
a sua residência fiscal, mas eles por si só não são suficientes para que você entenda todas as hipóteses da residência fiscal. Eu tenho clientes, por exemplo, que começaram a trabalhar de forma remota para Portugal e ainda estavam no Brasil, trabalhavam de forma remota para Portugal. A partir do momento que você trabalha de forma remota em Portugal, faz inscrição aqui, tá no seu processo migratório de visto, autorização de residência para vir morar em Portugal, você pode ser considerado residente fiscal em Portugal já ainda no Brasil. Por quê? Porque você já tem um ânimo desse, você já está no processo de antes de sair do seu país. Por isso que eu digo que a parte da residência fiscal é um dos pontos que vocês mais têm que conversar com o advogado de vocês, o fiscalista. Porque como tem requisitos objetivos e requisitos subjetivos, quando você conversa com um profissional que entende da situação, ele vai ver no seu caso como regularizar e como entender o marco da sua residência fiscal. E aí ele vai juntar todos os documentos, ele vai te orientar, vamos montar um parecer para você, para que você fique resguardado sobre a sua questão fiscal. E outra coisa que eu sempre digo, a gente não muda de país para não focar na parte fiscal, porque a parte fiscal, ela faz parte intrinsecamente da qualidade de vida que a gente busca nesse país estrangeiro. Tem também uma outra situação que vocês cometem muito, sabe o que é? Muitas vezes vocês fazem assim, mas eu vou como estudante. Então, se eu vou como estudante para o país, eu não preciso me organizar fiscalmente. Não é exatamente esse o ponto. Por isso que, como são muitos requisitos, por mais que eu explique aqui para vocês os principais, e meu objetivo aqui para vocês é que vocês tenham consciência e saibam fazer a escolha de vocês, é importante que vocês tenham um profissional que tenha prática, experiência no assunto, para que eles consigam efetivamente organizar com você a melhor forma de você fazer essa transição fiscal. Em alguns momentos vocês podem manter a dupla residência fiscal. Ela é uma situação bastante delicada e é exceção. Você ter mais de uma residência fiscal, ela é exceção. Mas em alguns casos acontece. Por isso, eu preciso orientar vocês nesses primeiros passos, em especial com essas modificações que a gente teve numa maior fiscalização 2025/2026 e com certeza os próximos anos vão crescer. Como eu disse, eu estou há 10 anos trabalhando com isso e nesse último ano eu realmente vi um movimento muito mais significativo, não só das autoridades brasileiras. Eu também faço esse processo de saída fiscal para quem, por exemplo, está em Portugal e quer voltar para o seu país de origem, quer voltar para o Brasil, Canadá, para o seu país de origem, ou o português que também quer sair aqui de Portugal ou voltar para Portugal. Então eu faço esse planejamento fiscal não só lá no Brasil, mas também aqui em Portugal. E a gente trabalha com os estrangeiros em todos os países, quando a residência que eles precisam resolver é a residência brasileira ou a residência portuguesa. E dessa experiência, nesses últimos anos, 25 e 26, efetivamente a gente teve um movimento muito maior das autoridades tributárias nessa fiscalização. Quero que vocês deixem aqui embaixo perguntas sobre residência fiscal. Vou falar também um pouquinho mais de imposto de renda, IRS, as vantagens, impostos aqui em Portugal. Óbvio que vocês precisarem, eu também estou super à disposição para a gente conversar sobre o processo migratório. Pode deixar aqui pergunta também, porque faço isso também junto com o processo fiscal e empresarial. Então, por essa razão, deixem aqui embaixo. E se vocês precisarem entrar em contato com a nossa equipe para a gente conhecer o caso de vocês, antes de qualquer tipo de contrato, digamos assim, de serviço, e a gente também vai deixar aqui o calendário que vocês podem marcar com a gente 15 minutos, mais comigo ou com a minha equipe, pra gente perceber qual é a sua demanda e perceber se a gente efetivamente pode ajudá-los nesse processo. Meu nome é Carolina Félix, sou advogada em Portugal e no Brasil. No Brasil desde 2009, em Portugal desde 2017 e tô aqui pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Espero ter ajudado.